Amém, amém. Boa noite, mulheres lindas. Sou eu, Mônica, já? Boa. Boa noite, mulheres lindas. Deixa eu ver quantas estão aqui. Ó, tem bastante gente. Que bênção, glória a Deus. Gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kátia. Eu sou filha de Deus. Sou esposa do Marco, legendário número não sei, não consigo decorar. Perdi o papel, tá? E fez o legendário há 1 ano e meio, ele tem servido e estou com o Marco há 41 anos, 44 anos, já perdi as contas. Eu tenho 53, vou fazer 54. Fazendo as contas, sim, a gente começou com 10 anos, tá? 10 anos. Era um namoro bem à distância, depois o namoro real foi com 14. A gente namorou, casou, entre namoro e casamento tem esse período. É um casamento perfeito? De jeito nenhum, mas é um casamento que a gente decidiu, mesmo quando a gente não conhecia Cristo, um segurar na mão do outro e firme. Eu lembro que alguém me falou assim, olha, casamento, você escolheu a pessoa, segura firme na mão, porque a estrada ela é tortuosa, ela é esburacada, mas não pode soltar a mão do outro. Mesmo que de vez em quando a gente tem vontade de esganar, porque faz parte, mas aí a gente libera o perdão, porque o perdão precisa ser liberado todo dia. E sou mãe do Vitor, 26 anos, que se casa mês que vem com a minha norinha Luísa. Sofia, 20 anos, que acho que estará com vocês em live, ô Mônica? Dessa vez não, Kátia. Ah, é, porque ela tá fazendo a jornada. O namorado da minha filha, verdade, o namorado dela vai subir a montanha agora, então ela tá fazendo parte aí da jornada como vocês. Hoje ela não está aqui porque estão fazendo 1 mês de namoro, eles estão aqui em casa comemorando. Aliás, eu já comi. Gente, sou médica, dermatologista, há 30 anos, sou ginecologista, nutróloga, dermatologista. Hoje trabalho só na dermatologia estética, moro em São Paulo e sou pastora. Sou cria da pastora Elaine, que vocês viram ontem, falou com vocês, sou cria dela, sou projeto dela e do pastor Wallace, e também congrego na Atitude Alphaville e trabalho no ministério da Tânia Teresa, que é o SILC, que é o Seminário Internacional de Libertação e Cura, então trabalho lá também. E nós não vamos falar aqui de religião, nós vamos falar do nosso Pai, tá? Já fui católica por 30 anos, fui espírita e há 5 anos me converti realmente para o protestantismo, foi onde eu me encontrei, mas não é sobre religião, é sobre a gente viver na obediência da palavra e viver em santidade. Anos atrás eu achava que santidade era uma utopia, era algo inatingível para mim. E hoje eu falo para vocês, eu e minha família vivemos em santidade há 4 anos. 4 anos. É simples, mas não é fácil. E trazendo a palavra aqui para vocês hoje, não sei se vocês já leram, mas são 2 textos, Marcos 5:25 até o 34. Eu não vou ler porque o texto é grande, mas a gente vai comentar. E o Salmo 147:3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que sangra no seu coração que ninguém vê e ninguém sabe? Porque todos nós temos algo que sangra dentro da gente. Hoje mesmo eu tive um momento com Deus absurdo, porque eu tenho um sangramento que eu falei, Senhor, chega, eu não quero mais. E entreguei para ele, e aquela dor que ninguém percebe, a casa continua funcionando, o casamento tá ali, continua, os filhos continuam, o sorriso nosso continua, mas existe um sangramento ali silencioso acontecendo por dentro da gente. Talvez nem nosso marido saiba, que hoje o meu não sabia, meu marido tá viajando, mas eu fiz uma ligação de vídeo para ele, falei, eu preciso te falar uma dor que eu tô. E ele falou, olha, você acredita que a mesma coisa tá me incomodando? Então, gente, é muito importante a gente viver em sintonia com o nosso marido. Eu não sei a jornada de cada um de vocês aí. Se tiver uma chance hoje, de falar, eu gosto muito de ouvir um pouco, se a gente puder compartilhar alguma coisa,
tá? A gente tá aqui para ajudar vocês, tá? Mas, mesmo que a gente tenha aprendido, às vezes, a conviver com essa dor, gente, nós temos que levar para o Senhor. Do texto de hoje, que vocês já devem ter lido, quem não vai ler depois, fala da mulher do fluxo de sangue. É uma mulher que sangrou 12 anos, gente. 12 anos, 12 anos. Ela tinha algo físico, que era o sangramento, e ela tinha algo almático de alma e também espiritual. Nós somos espírito, nós somos, sem falar em religião, nós somos espírito. A gente habita um corpo e a gente tem uma alma e a gente precisa cuidar dos três de maneira muito cuidadosa. Ai, que vozinha linda. De maneira muito cuidadosa, muito cuidadosa. Então, nós somos tridimensionais. E o corpo guarda as histórias. O corpo guarda, sim. Então, aquilo que a alma tenta esconder, muitas vezes o corpo acaba revelando pra gente. O corpo revela. Não significa, gente, que toda doença seja emocional. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a minha medicina também ensina. Mas revela que nós somos corpo, alma e espírito. E o sofrimento, muitas vezes interior, ele alcança todas as áreas da nossa vida. Só que tem uma boa notícia. Dê uma boa notícia para isso, tá? Seja o sangramento que você tenha de coração, ou se você tiver algo físico. E se for espiritual, Deus conhece aquilo que ninguém conhece, E esse salmo, ele faz exatamente essa promessa. E o nosso Deus é um Deus que cumpre as promessas dele. Ele cumpre. E esse salmo fala, ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele cura os de coração quebrantado. E é isso que nós vamos buscar. Quebrantar o nosso coração, ser um coração ensinável. E cuida das feridas. Vocês viram esse detalhe? Não fala apenas que Deus cura, mas que também ele cuida. Ele cuida. Gente, Deus é maravilhoso. Então, existem feridas que não precisam apenas de um milagre, mas que precisam constantemente da presença do Senhor no processo. Vocês entenderam isso? A gente precisa sim de milagre, mas a gente precisa do Senhor no nosso processo de vida. O que eu contei pra vocês aqui, que hoje de manhã eu falei, eu não aguento mais um processo. Gente, algo muito pequeno, mas tava doendo e daí? Até a hora que eu liguei pro meu marido, eu falei assim, pensei comigo, ele vai achar que é bobeira minha. Mas o Espírito Santo é tão lindo quando a gente se alinha, que com esse processo, o Espírito Santo falou comigo e falou com ele. E é uma coisa pequena, tá? Bom, o sangramento não começou apenas no corpo daquela mulher, começou bem antes. E lá em Marcos fala, havia 12 anos, gente, 12 anos de dor, de vergonha. Imagina a pessoa não parar de sangrar. Creio que ela tenha procurado tudo que tinha na época de recurso, de esperança. Não sei como que era na época a parte de medicina, né? Mas segundo Levítico 15, aquela mulher, ela era considerada impura. Então ela vivia afastada. Pense no contexto da época, gente. Entre no histórico mesmo. É uma mulher que vivia afastada, ninguém abraçava, não tinha toque, ela não tinha pertencimento a nada, sem comunhão. E o próprio já diz ali, a própria palavra diz, ela não carregava apenas uma enfermidade física, ela carregava anos de dor emocional. No contexto, ela era excluída socialmente e afastada espiritualmente. E é exatamente isso que a dor faz, gente, quando a gente permanece tempo demais nela. Tempo demais, a dor deixa de ser uma experiência e ela pode começar a alterar a nossa identidade. Quando a gente fala identidade, é aquilo que a gente veio para ser, é aquilo que Deus fala que a gente é. Aquilo que Deus fala. E a mulher, gente, ela já não era mais conhecida pelo nome. Ela era conhecida pelo problema. Olha isso, a mulher do fluxo de sangue. Eu não sei o nome dela, eu não sei.
Então essa dor começou a moldar a identidade dela. E talvez muitas das que estão aqui hoje não estejam sangrando fisicamente. Não é um sangramento vivo ali que está saindo realmente do nosso corpo, mas emocionalmente, gente. Quem que pode estar nessa situação? Vamos começar a pensar, cada um com você mesmo. Estão com sangramento emocional por palavras que às vezes a gente ouve no decorrer da nossa vida, muitas vezes de pessoas que seriam para nos exaltar, nos exortar, falam palavras torpes de maldição, nossos pais, por exemplo, ou por rejeições que a gente viveu, ou por abandono, ou por excesso de responsabilidade, por culpa, também por expectativas às vezes frustradas, porque quando a gente tá com uma expectativa fora de Cristo, a gente se frustra. Mas eu sei que muitas aqui continuam servindo, continuam cuidando da sua casa, continuam sorrindo, mas por dentro estão exaustas. Alguém se identifica aqui, gente? Fala aí pra mim no chat. Deixa eu tentar ler aqui que eu não sei ler. Tá uma gritaria aqui, gente. Essa copa pra mim não tá legal. Não sei, não tô no clima de copa hoje. Vocês estão ouvindo barulho? Ah, Liliane tá aqui, te conheci no Silk, maravilhosa. Gente, então, olha só. A maior tragédia não é ser ferida. Não é ser ferida, é a gente permanecer na ferida. Permanecer. Jesus nunca condenou pessoas machucadas. Não. O que ele fez? Ele caminhava em direção a elas. E a palavra é clara em várias situações. Em várias. E o problema nunca foi a ferida, mas foi permanecer nessa ferida. Hebreus 12 fala o seguinte: cuidem, eu amo essa passagem, eu vou contar para vocês. Por quê? Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Gente, essa passagem gerou um livro para mim. Um livro. Porque a dor que permanece, a dor que a gente deixa permanecer em nós pode virar uma amargura. E a amargura é uma raiz invisível. Às vezes ela cresce, a gente não percebe, mas ela dá sinais, ela dá sintomas. Dá sintomas. Eu tenho até tem no YouTube da Atitude Alphaville, foi uma ministração que eu fiz em março. E logo que meu livro nem tinha sido publicado e eu falando de amargura. Mas eu escrevi de amargura, por quê? Porque eu estava amargurando. E a amargura, gente, todos temos que vigiar. Todos, e entregar para o Senhor. Então, esse versículo aqui foi a base do meu manuscrito que virou um livro, tá? E olha o que esse texto fala, é Hebreus 12, tá? Então, ele fala da raiz. E raiz, gente, fica escondida, ninguém vê, mas ela alimenta tudo que aparece depois. E nasce de uma dor legítima. Se a gente for ver, a gente tem razão para ter a dor, a gente tem razão para ter essa dor. Pode ser uma traição, pode ser uma palavra grosseira que falaram com a gente, pode ser até uma injustiça, mais uma vez a expectativa frustrada, ou uma oração aparentemente que não foi respondida. A dor bate na porta de todas nós, gente. Todas nós. Não tem quem não tem a dor às vezes batendo. Só que a amargura, ela só entra se a gente permitir que a dor governe o nosso coração. Só se a gente permitir. E é isso que nós não vamos deixar. Não vamos. Feridas não tratadas, gente, continuam sangrando, continuam. Só que quando a gente entrega para Cristo, começa um processo de cicatrização. E eu vou falar para vocês, 30 anos e meio, vou fazer 31 anos de medicina. Deus é o médico dos médicos. Não tem outro. Eu sei que a gente sabe disso, muitas vezes a gente repete. Só que toda cura tá em Cristo, gente. Toda cura. Olha para uma médica falar, tenho 3 especialidades, 9 pós-graduações, mas passei uma situação na minha família
que foi em Cristo a cura. Veja bem, nós não vamos negar ajuda, nós não vamos deixar de procurar medicina. Não pensem que uma depressão é falta de Cristo. Não, gente. Quantas pessoas eu vejo, principalmente no Silk, que é esse seminário que a gente atende, e pessoas, inclusive pastores, tá? De não buscar ajuda, às vezes de uma psicóloga, às vezes de um médico com depressão, porque eu acho que é falta de Cristo. Não, gente, não. Quem disponibilizou a medicina, os tratamentos foi Deus. Senão ele não. Por que tantas doenças não temos cura real? Muitas não tem. Claro que Deus pode fazer tudo, sem dúvida, mas é Ele quem permite. Então, se você está passando por alguma situação, procure sim ajuda, procure. Mas a cura real é em Cristo, nós precisamos levar realmente, porque a dor que a gente não deixa, não entrega para o Senhor, não entrega em oração, ela pode sim virar raiz de amargura. E o problema é que a amargura, ela contamina. Se a gente tem uma amargura, a gente vai contaminando. E começa de forma sutil. É uma palavra grosseira que de repente você já não falava, é um olhar de julgamento, né? E a gente vai contaminando o nosso redor de forma tóxica. Começa sendo muito ruim para nós, mas de forma tóxica para todos ao nosso redor. Olha só. Começo do ano, eu fui fazer uma trilha com meu marido, com meus filhos, no Paraná. E chegando lá, tinha uma árvore muito bonita, várias, chama pinos. Não sei se você já conhece, não? Depois digite ali na internet. Mas muito bonita. E eu fiquei assim, encantada. E eu andava na trilha e várias. Até que eu falei pro guia, gente, que lindo, né? Ele falou, então, só que essa árvore é uma praga. Aí eu assustei, né? Ele falou, então, ela é linda, só que ela cresce e por baixo da terra, ela vai matando e minando tudo que tá ao redor. Tudo que tá ao redor. E não adianta cortar, tem que cortar a raiz, tem que abrir ali e tirar tudo, porque senão nada cresce. Nada cresce. E assim, gente, é a amargura. E é desse jeito. E é desse jeito que a amargura vai contaminando, primeiro a gente e depois os nossos ambientes ao nosso redor. E as pessoas que a gente ama, infelizmente, contamina. Bom, e o milagre, olha só, da mulher, vou voltar para o fluxo de sangue, começou antes do toque. Muita gente lê essa passagem, acha que o milagre começou quando ela tocou Jesus. Gente, começou antes. O milagre começou antes do toque. Começou onde? No coração. Então, primeiro, ela ouviu falar de Jesus. Depois, ela acreditou. Ela saiu da casa dela. Lembre que ela era uma pessoa isolada. Ela atravessou uma multidão. Ela era uma rejeitada. Depois ela tocou Jesus. Então, olha que poderoso isso. A fé produz um movimento. Então, imaginem quantas vozes tentaram impedi-la naquela época. Quantas vozes ela recebeu de não adianta, você já tentou de tudo, nada vai mudar. Imagine, gente. E mesmo assim ela foi. E olha que detalhe maravilhoso. Muitos tocavam Jesus, mas apenas um toque de fé liberou poder. Um toque de fé. Então a multidão, ela apertava Jesus, mas apenas uma pessoa o tocou pela fé. Então tem uma diferença, gente, enorme entre estar perto de Jesus e depender de Jesus. É muito diferente. E hoje tá na moda, né? Falar de Deus, falar de Jesus, dar like, né? Dar engajamento. Mas se render é diferente. Entregar o coração para Ele, gente. É diferente conhecer a palavra, conhecer versículos e entregarmos o nosso coração. E talvez Jesus esteja aqui perguntando: quem realmente de vocês aí estão vindo a mim? Será que Jesus não está perguntando isso? Quem de nós, porque eu me incluo nisso,
Eu estou realmente procurando Jesus. Isso quer dizer que a gente é perfeito? Mas a gente precisa todos os dias procurá-lo. Todos os dias. Gente, eu não abro meus olhos, quer dizer, eu abro os olhos, né? Eu não levanto da cama sem consagrar o meu dia. Não levanto. Eu abro o olho assim, eu não sei se vocês têm muitas demandas de manhã, eu não tenho mais criança, mas mesmo assim tem algumas demandas. Às vezes eu acordo e eu fico um tempinho lá de olho fechado para ninguém me chamar. Para ninguém me chamar. E eu fico lá, Senhor, eu te consagro, sem você eu nem levanto. O que nós vamos fazer juntos hoje? Meu dia tá todo consagrado a ti. Aí em voz alta eu falo e eu repreendo toda tentativa do maligno na minha vida, em tudo que leva meu nome e meu sangue. Isso eu declaro em voz alta. Porque o inimigo, ele existe sim. A gente não pode negar. A gente tem que aprender a lidar. E tem que ser feito em palavra. Porque o inimigo, ele não lê nossos pensamentos. Quem lê nossos pensamentos é Deus. Então, quando a gente está orando em pensamento, a gente está com Deus. O inimigo, ele não lê. Por isso que nós temos que declarar, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo, tá? Então, vem a pergunta, quem hoje realmente está indo a Jesus por fé? E Jesus não cura apenas problemas. Ele restaura a identidade. E eu acho que esse talvez seja o momento mais bonito dessa passagem, mais bonito. Eu já li várias vezes, hoje lendo de novo, eu fiquei pensando, Jesus podia apenas curá-la, simplesmente. Mas ele não, ele para, ele olha para ela, ele escuta a história dela e diz, filha, filha. Jesus não curou apenas o corpo. Ele não cura apenas o nosso corpo, ele restaura a identidade. A identidade. E ela era, naquela época, conhecida pela doença, gente. Só que Jesus a chama para quê? Quando ele fala filha? Para um relacionamento. Então, ela deixa de ser a mulher de fluxo de sangue para se tornar filha. Vocês têm ideia disso? Só eu que me impactei? Quem mais? Quem mais? Eu tenho vontade até de chorar quando eu leio. Então, agora, essa mulher é filha. Isso muda tudo, muda tudo, muda tudo. Porque, gente, nenhum marido, nenhum filho, nenhuma pessoa consegue ocupar o lugar que pertence ao nosso pai, ao nosso pai. Nenhuma. Nenhuma pessoa. Cuidado com o que a gente está idolatrando. O que é idolatria? É tudo que a gente coloca no lugar do Senhor, no lugar de Cristo. Às vezes é um negócio, às vezes é o marido. Teve uma pessoa que eu atendi lá no Silk, que o marido a havia traído anos atrás, e ela perdoou, tudo bem, e lindo é isso, restauraram o casamento, e ela vivia 24 horas para esse marido. 24 horas. E aí começaram a ter alguns embates de novo. E conversando ali no aconselhamento, você tá idolatrando seu marido. Que horas que você vai para Cristo? Não dá tempo, porque eu tenho que fazer o café dele de manhã. Lindo a gente servir. Lindo, porque era o tempo todo, a vida dela é o tempo todo. E esse marido não tava aguentando. Tava se sentindo sufocado. Por quê? É uma idolatria da pessoa. Teve uma outra pessoa que eu conheço, até um amigo, que ele estava se preparando para uma maratona de corrida. E ele se preparou quase 2 anos. Ele foi 1 ano, depois ele foi de novo. E nesse treino dele, tão obcecado que ele estava, ele não tomava café com os filhos, ele não saía para jantar com a esposa, ele dormia mais cedo que todo mundo, porque ele tinha que acordar de madrugada para treinar, até que a casa dele começou a desmoronar. E aí ele viu o que ele estava fazendo? Idolatrando a corrida. Vocês entendem isso? Muitas vezes a gente pensa que idolatria é só uma imagem, não é? Gente, é tudo que tira Cristo do centro. Bom, quando a gente espera, vamos falar uma coisa, que o nosso esposo, nosso marido cure todas as nossas carências, o que a gente está fazendo?
colocando um peso que Deus nunca planejou que ele carregasse, de jeito nenhum. Então, a nossa identidade, onde ela começa? Aos pés do nosso Pai, aos pés do nosso Pai. Gente, vocês caminham ao lado de homens que vão subir a montanha, que vão subir. Só que Deus está levantando vocês também, vocês também. Vocês não são apenas o apoio. Nós aqui somos as intercessoras do nosso marido. A gente não só administra a casa, mas nós somos filhas. E os homens fortes, eles precisam caminhar ao lado de mulheres curadas, curadas. E o maior presente que a gente pode oferecer para os nossos maridos não é a perfeição. É o nosso coração quebrantado e continuamente tratado por Jesus. Porque esse tratamento, gente, não é só uma vezinha, não. É continuamente, continuamente. E muitas mulheres permanecem presentes fisicamente, mas emocionalmente isoladas dentro da própria casa. Alguém tá se identificando? Nós vamos entregar tudo isso hoje, tá? Talvez seja a realidade de muitas pessoas aqui, presentes de corpo, presentes ali, corpo físico, mas no celular, ou fazendo algo com com em desonra, com raiva, com rancor. Gente, tudo que a gente for fazer é para excelência, mas é com excelência para Deus, não importa quem tá olhando. Eu tive uma reunião na minha clínica ontem, eu falei, gente, e eu coloquei esse versículo para meus funcionários lerem. Falei, vocês não têm que fazer excelência para mim, para os pacientes da clínica, é para Deus. Então, se a gente vai lavar uma louça, se a gente vai limpar um banheiro, se a gente vai conversar com o porteiro, se a gente vai numa farmácia, no mercado, a gente tem que representar Cristo. É o que Cristo faria nessa minha situação. É falar um bom dia, é ter o coração presente. Porque é isso que Jesus quer tocar, gente. É esse lugar que ele quer tocar na gente. Esse lugar. E olha só, algo também que me emociona toda vez que eu leio. Durante 12 anos aquela mulher sangrou. 12 anos. Gente, tem ideia? Eu já entrei na menopausa e eu tô amando não ter sangramento, tá? Mas ela sangrou 12 anos. E na cruz Jesus sangrou. Jesus também sangrou na cruz. E o sangue daquela mulher representava uma vida que era consumida pela dor. E o sangue de Cristo representa o quê? Representava uma vida entregue para redenção. Para redenção. Isaías declarou que, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas de Cristo feridas, fomos curados. Gente, olha que lindo, olha que lindo. E é por isso que esse salmo do nosso estudo de hoje é tão lindo. O Salmo 147, que fala, e ele cura os de coração quebrantado e ele cura e cuida das suas feridas. Então Deus não ignora a nossa dor de jeito nenhum. Cristo entrou nela. Deus mandou o filho dele para morrer por nós. Deus não deve nada pra gente, não, gente. Ele deu tudo. Ele deu o filho que morreu por nós. E hoje continua a pergunta. Continua a pergunta. E Jesus perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Porque ele continua respondendo. Jesus continua respondendo ao nosso toque de fé. Mas é o nosso toque de fé e continua chamando mulheres pelo nome. E é o nome mais precioso que a gente pode ouvir, que é o nome de filha. Filha. Vocês sabem que, biblicamente, nem todos são filhos de Deus? Escreve aqui pra mim, quem sabe disso, quem não sabe. Eu não sei ver chat, Mônica. Tô perdida aqui. Eu só tô me vendo. Deixa eu abrir aqui. Ah, tá, achei. Era eu aqui, amiga. Tá. Gente, é assim, ó. Biblicamente, agora eu quero que vocês parem, sentem. Quem tiver com filho, fala pro filho ficar quietinho. Senta aqui comigo, que é um momento muito importante. Todas estão aí? Eu vou esperar todo mundo. Se todo mundo puder abrir a câmera... Mônica, como é que faz pra olhar todo mundo?
Ó, mulherada bonita. Gente, é sério, agora é o momento pra mim mais importante. É o mais importante da vida. Não tem momento mais importante que esse pra mim. Olha só. Biblicamente, todos são criatura. Filhos de Deus, quem são? São aquelas pessoas que creem. Não tem problema, Isabel, fica em paz, amiga. Só presta atenção que isso aqui é importante. Quem é filho? Aquelas que creem com o coração que Jesus é o Filho de Deus. Todas creem. Se alguém não crê, me fala, que nós vamos explicar. Nós não estamos aqui para julgar nada. Todas creem? Dê um joinha aí para mim. Baixa o volume. Todas creem, certo? Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Nós precisamos declarar. O mundo espiritual é feito em palavras. Acho que tem um áudio aberto, amigas. O mundo espiritual é feito em palavras. Deus falou, haja luz e houve luz. Então, nós vamos declarar aqui. Quem já declarou, declara de novo, gente. Oração não tem contraindicação, não. Pode orar, tá? Nós vamos declarar. Então, todo mundo olhando aqui pra mim, vamos lá. Quem crê em Jesus, porque tem que crer em Jesus. Declara em voz alta, fala eu, cada um fala o seu nome aí, pode deixar o áudio no mudo. Eu falo o nome, mexe a boca, o mundo espiritual tem que ouvir, gente. Eu aceito Jesus Cristo como meu único. Rosângela, repete comigo. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E abro as portas da minha vida para Ele, somente Ele, em nome de Jesus. E eu renuncio agora qualquer outro senhorio da minha vida, em nome de Jesus. Eu vou fazer agora um princípio da concordância, ninguém precisa repetir, tá? Senhor, eu concordo com o coração de cada irmã feita aqui, Pai. Os maridos dela, os esposos dela vão subir a montanha, Senhor. Que eles realmente encontrem a Ti. Quem já tem Ti, Pai, que encontre mais ainda, que vá a um grau maior de intimidade. Mas nós estamos aqui, Pai, posicionadas como filhas. Então eu concordo com cada oração feita aqui. Ligo na terra e peço que o Pai ligue no céu em nome de Jesus, em nome de Jesus. E, Pai, nós queremos ser curadas, Pai, curadas em nome de Jesus. E que o nosso coração seja cada vez mais ensinável, Pai. Ensinável. Que onde a gente pisar e tocar, a gente represente a Ti em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem fez essa oração pela primeira vez aqui? Só colocar lá no chat para mim. Quem já tinha declarado e quem fez pela primeira vez. Gente, nesse momento mudou uma chavinha espiritual, tá? Então, realmente agora a identidade de filha, já tinha feito, tranquilo. Quem fez pela primeira vez, mudou uma chavinha no mundo espiritual. Mudou. E a gente passa realmente a ser filha. Mas não é uma mágica, tá? O nosso coração tem que estar quebrantado. E a gente buscar o Senhor. Então, é muito importante vocês estarem aqui nessa live. Vai ter dias que vocês não vão se conectar com a palavra. Vai ter dias que conecta mais, porque pode ser o que a gente tá mais vivendo, tá? Mas permaneçam aqui, é muito importante, porque nós precisamos estar curadas pelos nossos maridos. Quando o meu marido subiu, gente, eu já estava numa jornada de busca, assim, realmente em Cristo, busca, e é todo dia, tá? E eu nunca pedi para ele subir a montanha, tava assim, uma moda, todo mundo indo, né? E aqui a gente tem um costume que a gente é curioso. Mesmo nos meus cursos médicos, eu gosto de fazer, eu gosto de passar por um processo, até para falar, serve para mim, não concordo ou concordo. E uns falando mal, outros bem.
do Legendário, eu nunca pedi para ele, porque eu falei, a gente já tem uma vida em Cristo muito forte e tal. Mas ele decidiu ir. Eu vou falar para vocês, eu não esperava nada. Não esperava nada. Eu não participei direito dessas lives, isso foi orgulho meu, já pedi perdão pro Senhor. Não foi pela atitude, quando ele foi, não tinha ainda na atitude, era na Lagoinha. E eu, imagina, né? Olha o meu orgulho, tá, gente? Tô aqui confessando, eu já pedi perdão pro Senhor e ele já me perdoou. E eu falei, não, né? Não, já sou até pastora, imagina. Fui lá no chá, mais ou menos, e no dia do chá, eu comecei a ter uma angústia muito grande, e eu saí do meio do chá, não consegui ficar, e eu fiz uma vigília. Eu orei de hora em hora por ele. Ali meu orgulho caiu, Deus mostrou meu orgulho, eu pedi perdão, realmente arrependida. E eu fiz uma vigília de hora em hora à noite, tá? Chamei minha filha, falei, alguma coisa tá acontecendo. E ele me relatou que aquela noite para ele foi a mais difícil, ele tava com frio. E comecei a mandar mensagem, porque eu sabia que a hora que ele tivesse o celular ele ia ler, né? E quando ele voltou, que a gente recebeu ali, eu não o reconheci fisicamente. Vocês acreditam nisso? Eu não o reconheci. O meu marido, ele tava diferente até no semblante. Ou seja, eu tava orgulhosa, eu não esperava nada e ele voltou numa intimidade muito maior. Às vezes, algumas de vocês estão pensando que, é mais uma coisa, duvido que vai dar certo. Gente, deem o toque de fé. Tem que ter o toque de fé. Pensa na mulher do fluxo de sangue. Ela tocou com fé. Então, entregue, gente. Entregue cada lágrima de vocês. Cada palavra engasgada que tem. Cada decepção. Cada expectativa frustrada. Entregue pro Senhor. Entregue. Não deixa a raiz de uma amargura crescer em vocês. Não deixa. Fala, Senhor, eu não sei se eu tenho o que eu tenho, mas tá aqui, Senhor. Eu entrego tudo aos pés da cruz, gente, porque Ele quer restaurar. Ele quer cada filha curada. Não tenham dúvida disso. E eu declaro aqui, em nome de Jesus, que uma nova história na família de vocês está começando. Uma nova história que toda a descendência de vocês vão ter as 1000 gerações de bênção, em nome de Jesus.